Muito bom dia! Mais uma vez estamos aqui para passarmos algumas horinhas juntos nesta manhã. E eu quero saber de você, você já está seguindo as redes sociais? O nosso Instagram, nosso Facebook, YouTube. E você que quer mandar um recadinho para nós, pega o nosso WhatsApp, anota aí, participa. Você pode estar sugerindo também assuntos que vai ser um prazer a gente preparar assuntos do seu interesse. E hoje, gente, nós temos muitos convidados especiais, assuntos maravilhosos. E a primeira convidada especial, gente, ela veio de Rolândia, pertinho de Londrina. Fiquei muito feliz que ela aceitou o convite. Ela é pedagoga, ela é funcionária pública, professora e ela está atuando numa nova área. E a gente vai conversar com ela para entender como foi que despertou esse desejo de ela estar atuando nessa nova área. Gente, ela está fazendo muito sucesso. Ela continua fazendo sucesso na área como professora, mas nesta outra função ela vai contar mais para nós. Oi, Ju! Juliana, tudo bem? Um prazer imenso te receber aqui. E eu quero saber de você, Ju. Me conta um pouquinho da sua história. O povo de casa está louco para saber. Bom dia, Dani. Tudo bom? Foi um prazer o convite. Muito obrigada, tá? É um prazer imenso estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história para você. Eu sou pedagoga de formação. A minha mãe era professora, então eu segui de família, segui uma tradição, né? E durante muito tempo eu trabalhava, mas eu sentia que faltava alguma coisa. Eu fazia com amor, porém eu ainda não conseguia me sentir plena, completa, mesmo tendo... Exatamente, mesmo já, né, tendo construído vários sonhos da minha vida, eu sentia que faltava alguma coisa e fui atrás de um atendimento com uma psicóloga. Então eu fiz um acompanhamento durante um tempo e a gente descobriu que de fato eu tinha um sonho muito grande a ser realizado e ela junto comigo foi construindo isso. Mas em momento algum você pensava assim, eu estou fazendo tal coisa, mas eu sou apaixonada por outra coisa. Você conseguia se ver assim ou você só sentia um vazio? Na verdade, eu só sentia um vazio mesmo. Eu sentia que faltava, apesar de sempre relacionar muito as minhas coisas com a moda, né? Ela já tá falando aqui, gente, já tá abrindo o jogo pra nós. Então, as meninas que trabalham comigo falam isso e sempre falaram que a forma de eu me vestir para ir trabalhar era diferente, que eu gostava muito de escolher, de montar o look, que eu ajudava as meninas nisso, mas eu não conseguia ainda enxergar esse potencial e tudo que girava em torno disso. E depois, então, que você passou, então, né, por um processo, por uma psicóloga que te orientou. E qual foi o primeiro passo? Quando você se redescobriu, né? Sim, porque vim de uma formação, né? Eu sou formada em pedagogia, sou concursada, sou funcionária pública. Trabalhou vários anos. Sim, trabalha, né? há quase 20 anos, na verdade. Gente, uma vida. Aí, quando a gente descobriu, né, que eu tinha realmente esse dom para trabalhar com moda, eu falei, não, mas espera aí, eu preciso me especializar. Eu não vou simplesmente fazer uma coisa sem um estudo, sem uma busca. Então, eu fui fazer um curso presencial de consultoria de imagem e um curso de consultoria de imagem em vendas, Sim. né? Com uma pessoa extremamente espetacular, um curso maravilhoso. Então eu fui me formar, estudei bastante, li muito, pesquisei muito para daí eu começar a caminhar, engatinhar. E, gente, a história da Ju, ela me chamou muito a atenção porque assim, como eu trabalho com lojistas, a maioria das pessoas elas chegam com um sonho, mas elas não se preparam para executar esse sonho.
Então, eu estava atendendo várias pessoas quando chegou a Ju e a linguagem dela era muito diferente, porque ela é professora, ela é pedagoga, toda acelerada. Se eu sou acelerada, vocês multipliquem esse aceleramento por 10, é ela. E me chamou muito a atenção desde o início, essa vontade que ela teve em aprender, em buscar. Então, foram 2 cursos que você fez juntos, né, praticamente. Sim, ao mesmo tempo, simultâneos, né? Tanto o presencial com a Ariane, quanto com a Roberta, que era o online, né? Então, eu fui estudando muito, lendo muito, buscando muito e colocando isso na prática na minha vida. Então, assim, eu ia testando tudo que eu ia aprendendo no meu dia a dia. Foi quando as pessoas começaram a perceber que tinha, uma chavinha diferente aí. Por mais que ela se vista bem, mas agora ela tá ainda melhor. Exatamente, porque daí o só se vestir bem, a gente não consegue transparecer ou mostrar todo um diferencial que tem quando você tem o conhecimento, né? Sim. Porque a gente consegue usar truques, a gente consegue fazer proporção corporal, a gente encaixa cores que se combinam, que se conversam, e tudo isso faz diferença na hora de você se apresentar, né? Totalmente. E aí, Ju, como surgiu a vontade, despertou de ter uma loja? Porque daí o que aconteceu? Eu consegui me enxergar nesse processo, porque eu estava vindo de uma fase um pouco de depressão, e daí eu consegui começar a me olhar e me ver, me enxergar bonita, conseguir me apresentar novamente ao mundo, sabe? Forte, guerreira, batalhadora. E me deu um estalo, eu falei, eu preciso fazer isso pelas outras mulheres. Que podem estar na mesma situação que eu estou e eu posso estar sendo usada para isso, né? Para despertar avivar até essas pessoas, né? Despertar elas. Exatamente, era o que eu sentia. Eu pensava, meu Deus, se eu conseguir, se eu pude, se agora eu consigo enfrentar as barreiras, porque eu consegui me refazer, me reconstruir, e acredito que isso tem muito a mão de Deus. Amém. Né? Por que não oferecer isso para as outras pessoas? Por que não proporcionar isso para as outras pessoas? Por que não ajudar elas a construir uma pessoa melhor? Né? Num todo, assim, não quero dizer que só trocar de roupa vai fazer você melhor. Mas a gente sabe que a autoestima da mulher cresce muito quando ela se olha no espelho e se sente bem. E se essa autoestima cresce, ela é capaz de enfrentar as dificuldades, de enfrentar as barreiras. E nós nos sentindo bonitas, bem, a gente vai atraindo também coisas boas, né? Com certeza. Olha aí. Olha, gente. Então, gente, a Ju, eu a conheci em janeiro, né, de 2021. Isso. Foi através da Roberta, que é uma das pessoas que a gente vai trazer em breve para cá. A Roberta, ela é uma consultora de moda e imagem. Hoje, o foco dela é no varejo, mas a minha formação ainda ela era focada somente na consultoria. E através de uma live, né? Isso, eu assisti a live, anotei o número e entrei em contato. E aí ela me apresentou como assessora de vendas do Polo Atacadista aqui de Maringá e a gente se identificou muito. E várias pessoas assim estavam assumindo de vir para cá, algumas vinham, outras não. E na Ju, assim, eu apostei, eu falei, nossa, eu tenho certeza que ela vai vir. E ela veio assim e foi bênção, né? Desde o primeiro momento. Eu já vi um grande diferencial nela e esse diferencial continua, por isso que ela tem se destacado. Por isso que eu tive esse prazer imenso de trazê-la, de compartilhar, porque, Ju, acho que as pessoas muitas vezes esperam uma condição perfeita ou ficar adiando. E é algo assim que, se você não parar e tomar uma posição, você nunca vai se realizar. Você nunca seria feliz por completo. Talvez aquela depressão ela ia acabar com você, porque você não estava encontrando forças para sair dela, né? Então, ali foi o que precisava para mudar a sua vida. Exatamente. Eu vinha de toda uma família que segue muito as linhas de tudo muito certinho, tanto é que é concurso público, porque a gente sabe que é tudo... E eu falei, não, mas a minha felicidade não está aqui, eu vou, mesmo enfrentando, às vezes, o que não aconteceu, porque eu acho que é tão de Deus as coisas, que eu
tenho muito apoio da minha família. Eu ia fazer essa pergunta. Como foi o seu esposo, os seus pais, né? Que você tem um bom relacionamento, né? Mesmo não morando próximo, vocês têm um relacionamento muito bom, pelo que eu percebo. Sim, o meu marido me apoiou muito, tanto é que a verba financeira para iniciar isso veio toda dele, né? Então ele falou, vai lá, enfrenta, eu tô aqui do seu lado. Olha aí, marido, se a esposa de vocês aí está esperando, ó o exemplo aqui. Ele é muito parceiro, eu sou muito grata, porque ele realmente me deu a mão e caminhou comigo ao meu lado. A gente tem uma filhinha pequena, então ele me ajuda, por exemplo, agora é ele que está cuidando dela nesse momento. E os meus pais também me apoiaram, os meus irmãos, também foram bem parceiros, assim, a nossa família, de um modo geral, apoiou muito essa nova fase, porque eles viram que era uma nova Juliana, que eu tinha realmente despertado. Você estava testemunhando isso no seu dia a dia, o quanto você estava grata, feliz e realizada. Exatamente. E eu tenho uma admiração por essas pessoas, como a Ju, a Jessie, que são pessoas que, além de mães, né, conseguem executar tantas outras funções. Às vezes eu olho para mim, quando eu me paro assim, reclamando de alguma coisa, eu falo, meu Deus, eu não tenho filhos e eu tô aqui, eu não tô dando conta, né? E elas conseguem se virar nos 30, né? Não, mas a gente Como também vocês conseguem, acha... gente, administrar isso? A gente também acha que não tá dando conta, Dani. Fica tranquila, acho que todo mundo pensa isso. No fundo, a gente tenta fazer o melhor que pode dentro daquilo que a gente consegue, que cabe pra gente, né? É lógico que eu queria poder fazer muito mais pela loja, eu queria poder fazer muito mais enquanto pedagoga, enquanto mãe, mas só aquilo já basta, porque é feito com amor, né? Eu faço tudo que a gente faz, fazendo com amor e pedindo as bênçãos de Deus, as coisas acontecem. Então, a gente faz. E Ju, e os seus colegas? No colégio apoiaram? Como foi isso? Sim, olha, eu vou falar, eu não tive ninguém que olhou para mim e falou assim, eu acho que até não dei muito espaço, porque eu estava bem preparada psicologicamente para isso. E você estava tão decidida que mesmo que eu visse... Exatamente, eu acho que quando eu fui, né, eu tive toda essa preparação com a psicóloga, que a Ariadne é uma bênção também, e eu não deixei ninguém, eu não dei espaço para ninguém falar ou não vai dar certo. Eu estava muito decidida, então eu recebi o apoio de todo mundo, porque não tinha como ser diferente. Tanto é que eu faço as bags, levo para a escola, eu já mudei de escola, levo na antiga, levo na nova. Ju, conta para nós um pouquinho das bags, para quem está nos assistindo, porque é um projeto muito diferente de trabalho. Como começou? Hoje ela está atuando de outra forma, mas o início, conta para nós. Tá, então eu comecei assim num quartinho na minha casa, né? E eu trabalhava só com a bag delivery, né? Que são as antigas condicionais. Então eu fazia postagem no Instagram. E daí as pessoas iam mandando mensagem, pedindo a bag, só que a bag que a gente faz é uma bag diferente depois que a gente faz o curso, né? Então eu faço toda uma conversa primeiro com a cliente, então eu estudo qual é o biotipo dela, quais são os gostos, as preferências, e eu monto a bag com a peça que ela quer, mas dentro daquele formato de corpo que mais vai valorizar, e monto já. Por exemplo, se ela quer uma calça, eu já coloco uma blusa que combina com a calça, já coloco outras peças que complementam aquilo que ela solicitou, para que ela possa ver de uma forma geral o quanto fica harmônico, né, a composição. E daí ela faz a opção se ela quer todo o look então, ou não. Ela pediu uma calça, ela já vai receber a calça com sugestões de várias blusas. E até o cinto. Até o cinto, combinando cores, tudo certinho. Tudo certinho, eu faço todas as combinações. Ela não precisa nem abrir o closet dela, ela já tá com tudo ali na frente dela. Tudo montadinho já. Já vai tudo montadinho, separadinho em saquinhos. Por exemplo, cada calça num saquinho diferente, com as composições que combinam com a calça, os cintos e tudo. E com um cheirinho bem gostoso. Olha, gente, um bilhetinho bem carinhoso. Olha, e porque a gente sabe, nós que trabalhamos com moda, que a dificuldade das pessoas não é nem em ter uma quantidade de roupas, é não saber combinar, né? Exatamente. E hoje, né, porque daí eu passei da bag
para a Sim, loja, né? sim. Eu faço ainda bag. E essa transição, conta pra nós o porquê da loja física. Porque daí eu comecei a sentir necessidade, as pessoas chegavam para mim e falavam assim: "Ah, mas eu queria ir ver tudo que você tem". E daí assim, tava num quarto na minha casa, dentro da minha casa, eu não consegui organizar a minha casa para que ficasse num ponto estratégico para fora. E eu falei: "Não, eu acho que eu preciso alçar voos maiores". Tirar um pouco, tira a privacidade, né? Porque ali o seu espaço, com o seu esposo, com a sua filha. Exatamente. Né? E aí pessoas transitando, não é legal, né? Até porque como eu faço um atendimento personalizado, eu atendo fora de horário comercial. Então, se a pessoa precisa ir às 8 horas da noite, eu estou à disposição para atendê-la. Dentro da minha casa, a gente acaba perdendo essa privacidade, né? Então, daí eu falei: não, eu vou conversei com uma amiga e acho que... Quem será, gente? Quem será? Falei: acho que eu vou procurar um espaço e vou montar... na verdade, a princípio era para ser um showroom, né? Não era para ser uma loja, mas Deus foi colocando as coisas na minha vida de uma tal forma que eu acabei abrindo um espaço mesmo. Eu atendo com horário marcado, no período da manhã eu não consigo atender porque eu continuo sendo pedagoga. E aí o teu horário, então como professora você conseguiu diminuir, porque antes você trabalhava o dia todo, né? Eu por um outro motivo que depois a gente ainda vai conversar, eu pedi licença de um período de trabalho. Então, um período eu estou afastada e o outro período eu continuo na ativa. Então, eu trabalho a gente chama de meio período, né? Sim. Então, eu trabalho no período da manhã. Período da manhã eu vou para a escola e trabalho. Depois do meio-dia eu vou para a loja. E nesse período da manhã, celular, vendas, não toca. Toca. Será que consegue? Toca, não, ele toca. Graças a Deus eu tenho um diretor super camarada também, assim, de vez em quando eu respondo e tal, mas eu tento segurar tudo pro período. Você deixa bem claro, ela tem um relacionamento muito bom nas redes sociais com os seguidores, né? Exatamente. E ela deixa muito claro os horários, como está sendo, quais as peças que vai ter promoção naquela semana, as oportunidades, os lançamentos, né? Isso. É uma linguagem bem clara. É bem interessante, segui-la. Depois a gente vai deixar o Instagram, para que vocês acompanhem. E ela envia para todo o Brasil também, gente. Todo o Brasil, né? Enviamos para todo o Brasil. Eu atendo presencialmente, eu fico no período da tarde na loja, porém se alguma cliente precisar ir depois, 7, 8 horas da noite, final de semana, feriado, Sim, a gente se organiza e eu atendo consegue também. atender. Só no período da manhã que daí eu não consigo. E, gente, eu vou reforçar aqui algo que eu vejo também que foi um propósito de Deus na minha vida, porque eu já fui lojista, né? E pessoas como a Ju, a maioria das pessoas que estão passando por aqui são pessoas que estão começando a empreender, né? E eu falo que primeiro Deus ele faz em nós para depois fazer através de nós. Então, se eu não tivesse tido a experiência que eu tive com a minha loja, os erros e os acertos, porque a gente erra e a gente acerta, eu não conseguiria hoje instruir vocês, né? Então, foi esse aprendizado que me capacitou a conseguir chegar e dar uma opinião para a Ju. Né, Ju, eu acho melhor você fazer nesse formato, né? Em atendimento mais VIP, porque o cliente ele se sente mais prestigiado. Como você é consultora, você vai conseguir passar as técnicas de consultoria. E vai ser um atendimento diferente, porque a gente sabe. Se você entra numa loja popular, no atendimento normal, você vai lá, você procura, você pega o que você quer, o vendedor vai te dar uma olhada de vez em quando, e ali não, ali você está presente o tempo todo com a cliente e orientando, ensinando ela. Exatamente. E a Dani, assim, me auxiliou muito nesse processo, né? Eu vivo mandando mensagem para Dani, me socorre, pedindo ajuda. E daí, realmente, esse processo é bem focado mesmo. Então, na loja, o atendimento com horário marcado, eu consigo instruir a cliente. Lógico que ela vai pôr lá o gosto dela, aquilo que ela quer, mas dentro daquilo eu consigo mostrar a melhor proposta para que ela se sinta bem, porque esse é o objetivo da loja, né? É para isso que eu vim. Eu quero que a minha cliente se sinta bonita de fato. Eu não quero simplesmente vender uma peça para ela. Eu quero que ela fique numa composição que ela se sinta bem num todo.
Ô Ju, e o que você acha assim que tudo isso, essa nova vida, essas decisões e o teu trabalho que a gente acabou de citar, que é muito diferenciado, faz a diferença na vida das clientes? O que você acha que muda, né? Eu coloquei a minha percepção, mas o que você acha assim que feedbacks você está recebendo das suas clientes em relação a isso? Olha, Dani, o que eu tenho recebido muito e que eu acredito que esse é o meu propósito é realmente elevar a autoestima das minhas clientes, né? O meu objetivo é esse, é que elas se sintam amadas e que elas saibam que elas são capazes de enfrentar qualquer coisa. E eu percebo isso de retorno. Eu tenho muitas clientes que falam que elas se transformaram depois, né? Porque elas conseguem se sentir bonitas, bem arrumadas e sem precisar gastar horrores, porque são peças de boa qualidade. Sim. E com preço acessível. Sim. Eu não fico enfiando peça. Então, ela sai de lá satisfeita, de fato, com aquilo que ela Sim. comprou. Ela mesma consegue ver o resultado no espelho, né? Exatamente. E ela leva isso para vários looks dentro da casa, porque eu ensino ela a fazer essas composições com aquilo que ela tem em casa também. Sim. Né? Não é só para vender a peça. Então, ela sai de lá e ela me manda mensagem falando assim: Ju, eu consegui montar um look usando as orientações que você me passou. Legal. Então, leva uma amizade também para o resto da vida, né? Gente, nós vamos agora para o intervalo comercial. A Ju, ela vai continuar aqui conosco, mas eu quero agradecer por essa participação, nessa parte que envolve moda, o quanto a gente ama, né, essa profissão, o quanto é importante, o quanto faz a diferença na vida das pessoas. Mas a gente vai voltar em breve, então, depois dos comerciais. Aguarde aí. Odontologia Panerari. Tratamento para a família toda em um só lugar. Aparelhos ortodônticos, implantes dentários, próteses, tratamento de canal, restaurações e harmonização facial. Odontologia Panerari. Rua Lopes Trovão 151, Sala 2, Zona 4, em Maringá. Fone 3026-5554 e WhatsApp 988310668. Odontologia Panerari. A experiência faz a diferença. Estamos retornando, gente. Continuamos aqui com a Juliana e agora é um assunto bastante delicado, que inclusive eu, no início eu tive um pouco até de medo, de preconceito talvez, em questioná-la se ela gostaria de participar agora desse quadro, mas entendendo a importância que isso tem para a sociedade, ela aceitou e ela ficou muito feliz com o convite, eu também fiquei, porque a Juliana, ela tem a Valentina, que é uma criança especial, que eu vejo assim todo um carinho, é uma bênção de Deus na vida dela. E eu gostaria que ela contasse para nós essa experiência. Como foi, Ju, quando você recebeu o diagnóstico da Valentina? Ai, Dani, assim, no primeiro momento, o mundo parece que abre um buraco e a gente se enfia dentro. É um luto mesmo, porque você enterra uma criança perfeita, só que ao mesmo tempo é um novo nascimento, porque aquela criança que está ali precisa muito mais de você, né? Então é um susto muito grande. Porém, eu tenho uma personalidade muito vamos fazer. Não dá para ficar esperando, vamos fazer o que tem que ser feito. Ju, e você soube esse diagnóstico, até me perdoe a minha falta de informação, mas você soube antes do nascimento ou você soube depois? Não, Dani, é assim, não é não é uma doença, né? É um estado, Não tem como saber antes. Não tem. Porque é comportamental. Não é diagnosticado com exames. Entendi. Ele é excluído alguns problemas através dos exames. Então, você faz exame auditivo para ver se tem algum problema auditivo. Você faz alguns exames neurais e tal para ver se tem algum problema.
E daí, quando se descarta, o diagnóstico do autismo vem. Sim. Né? Então, eu já, enquanto pedagoga, no fundo, já sabia, só não queria aceitar no primeiro momento. Então, ela foi para a escolinha pequenininha, com 8 meses, porque eu falava assim, nossa, ela não tem reação quando eu chego em casa, então vou pôr na escola para estimular. Uhum. E daí, graças a Deus, eu fiz isso, porque a coordenadora da escola é uma pessoa extremamente inteligente e estudiosa. E sentou comigo para conversar e perguntou, olha, a Valentina é uma criança que nasceu prematura. Eu tive todo um problema no processo do parto, ela precisou ficar em UCI. E ela perguntou para mim se ela já tinha ido num neuro. Eu falei, não, nunca. Ah, mas é porque a gente assistiu uma palestra de um neuropediatra e a gente percebe algumas atitudes da Valentina que nos levam a acreditar na possibilidade do autismo. Nossa, naquele momento eu saí de lá chorando, desesperada, assim, sem saber o que fazer. Eu falava, meu Deus, né? Porque eu estava dentro da rede municipal e eu sei o quanto o preconceito é grande, sim. Né? O quanto as crianças com autismo sofrem dentro de uma escola. E os pais, principalmente, porque eles, melhor do que ninguém, identificam todo o preconceito. Falei, e agora? O que eu vou fazer, né? Chorei muito. Naquele momento, assim, a minha família não queria muito acreditar naquilo tudo. Dizia que eu estava procurando chifre em cabeça de cavalo e tal. Mas eu... E tinha algum histórico na família? Não. De outras pessoas? Não, ninguém. A gente até tentou pesquisar algumas coisas, mas existem, assim, a gente não consegue identificar porque não vem de alguma coisa específica. Tem vários estudos, tem agora um estudo que diz que talvez uma formação, mas ainda não tem nada certo. Por exemplo, o fato dela ficar na UCI pode ter causado, o fato dela nascer prematura pode ter causado. E naquele momento eu decidi não ficar procurando a causa. Ir para a solução. Exatamente. Ir para a solução. Então, marquei o neuropediatra, levei ela e ele falou assim, olha, ela é muito pequena, porque ela tinha 1 ano. A criança não é diagnosticada com essa idade, nunca. Ô, Ju, e também como ela era sua primeira filha, também é difícil, né, assim, eu acho que entender, né, o que tem de diferente de uma outra pessoa, né, no caso. Ou você conseguia... Você vê no dia dela coisas diferentes que te chamavam a atenção? Não, até eu acho que assim, hoje pensando, talvez enquanto pedagoga ou tia de que eu já tive 2 sobrinhos menores, a gente consegue identificar, mas como mãe de primeira viagem, e assim, a Valentina a gente queria muito ela foi uma fertilização, ela tinha um irmão que morreu no processo. Então, como a gente queria muito, eu acho que naquele momento eu simplesmente fechei os olhos, porque eu queria. Sim. Então, para mim, ela estava ali, ela respirava, estava perfeito. E com o tempo é que daí a gente começa a perceber a diferença entre... E a minha sorte é que perceberam muito cedo, porque quanto mais cedo você estimula, melhor é o desenvolvimento da criança. Então, acho que a gente já pode deixar isso como uma dica, né, Ju? Sim, importantíssimo. Eu até acho que assim, é a mensagem essencial que eu gostaria de passar por todos os pais, que alguém, em algum momento, falou, olha, vai atrás, vai atrás. Teve o diagnóstico ou um pré-diagnóstico como o meu, faça as estimulações. Coloque para fazer TO, ABA, fono, tudo que for possível. Eu tenho a sorte de ter na minha cidade, considerada a melhor a PAI daqui da nossa região. E eles me acolheram muito, muito, muito bem. Então, a Valentina foi feita a avaliação e começou a fazer a estimulação dentro da PAI. E daí ela já desde pequenininha, 1 ano e pouquinho, já começou a ser estimulada. Então ela faz terapeuta ocupacional, ela faz psicólogo ABA, ela faz fono, ela fez fisioterapia. Ela aceita tudo isso? Sim. Ela está com quantos anos hoje? Agora com 4,5, vai fazer 5 em junho. 5 então anos. O tratamento começou com 1 ano. 1 ano. 1 ano e pouquinho ela começou a fazer as
terapias. Graças às professoras, né? De você ter colocado ela cedo. Graças a... Eu vou ser grata eternamente àquela pedagoga daquela escola lá de Rolândia, que me deu o pontapé inicial. No começo foi um susto, mas graças a ela, a Valentina hoje está se desenvolvendo cada dia melhor. E hoje, então, ela frequenta a PAI? Ela frequenta a PAI como escola, chama Escola Caviúna. Então todos os dias? Todos os dias. A matrícula dela é na escola e é outro preconceito que os pais têm muito. E eu entendo, porque é difícil mesmo. Mas eu fiz opção e a minha filha vai estudar na PAI enquanto ela for aceita lá. Porque chega uma hora que eles mandam pro regular, né? Enquanto eles não me mandarem embora de lá, ela vai estar lá. Porque os professores são especializados nisso. Eles têm um tratamento bem especial. É até bom, né? A gente deixar bem claro isso, da importância da PAI, né? Muito, muito importante. Assim, ela realmente é a base para ser feitas outras coisas que dá para ser feita além disso. Então, todos os estímulos da Valentina iniciaram lá. Então, ela fez TO, ela fez fono, ela fez psicóloga, ela fez fisioterapeuta, começou lá. Mas como a gente já sabe que tem muitas crianças carentes que necessitam mais, e graças a Deus eu tenho uma família que me apoiou de novo e me estendeu a mão novamente. Então eu consigo fazer algumas terapias particulares, né? E ela tem uma rotina de terapia? Sim, sim. Rotina. Ela todos os dias ela tem terapia. Ela faz a terapia ABA de segunda a sexta-feira. Ela tem o Gente, psicólogo. então vocês entenderam que além de empresária, consultora de moda e imagem, professora, esposa, mãe, ela faz todo esse acompanhamento. É você mesmo que leva? Por isso que eu tinha comentado no quadro anterior, eu pedi a licença do município, licença sem remuneração, eu estou afastada, para que eu possa fazer esse deslocamento da Valentina para as terapias. Então eu levo, algumas vezes eu acompanho, fico na terapia, algumas vezes não é necessário. Daí eu busco ela, levo para casa, levo para outra terapia e assim ela vai na boa, ela não reclama. Existem fases, porque eles têm muito. A Valentina provavelmente vai vir com um diagnóstico daqui a um tempo de TDAH, né? Porque ela é muito agitada. Né? Ainda não foi diagnosticado, mas a gente já sabe que isso vai vir. Então ela fica muito irritada com facilidade. Então tem uma mudança de medicamento para acalmar. Então tem fases que ela não quer ir. Ela não vai, e tem fases que ela ama, que ela chora pra ir para as terapias. Ela adora, na grande maioria, ela adora ir, porque ela está sempre sendo estimulada, incentivada a enfrentar as dificuldades dela mesma. E você vê, Ju, no dia a dia dela uma evolução? Muito grande, né? A Valentina ainda não fala, mas ela já repete muita coisa que a gente fala. Ela já colocou, ela não consegue, por exemplo, pedir água, mas ela já entendeu a função, então ela leva a gente até o bebedouro, porque ela quer a água. Então ela evoluiu muito, muito. Que eu acredito que se ela não tivesse todo esse estímulo, ela não teria evoluído. Então, assim, cada vitória, cada coisinha que ela faz, cada vez que eu consigo, por exemplo, domingo ela foi comigo na feira agora, ontem. Então me acompanhou na feira, andou lá e tal. Isso para mim é uma vitória. Para muitos pais, isso, nossa, é uma coisa tão comum. Às vezes até meio que esconde um pouco, né? Às vezes os pais, eles acabam até omitindo um pouco, né? E escondendo um pouco o filho para não expor. Exatamente, porque realmente é muito difícil, é doloroso. A gente percebe que as outras crianças um pouquinho maiores, elas evitam, né? Porque o autista, ele tem algumas coisas, algumas peculiaridades que a gente pode dizer que afastam, porque foge do comum, do normal, né? Alguns pais, porque é sofrido. É muito sofrido, é muito doloroso. Quando seu filho entra em crise na frente de outras pessoas e todo mundo fica te olhando, e seu filho chorando e se debatendo, é difícil. Eu entendo isso, assim, e não recrimino nenhuma mãe que deixe de ir ou deixe de levar o filho. Mas
é mais difícil quando você vai deixando isso. Então, por isso a importância da gente sempre ir tentando, sempre buscando, de pouquinho em pouquinho, fazendo cada vez eles se abrirem, encontrarem, conhecerem o mundo, para que as crises se diminuam e as coisas aconteçam. E as pessoas ao redor entendam que existem pessoas diferentes e que eles precisam conviver com elas. Sim. Né? Lindo, Ju. E a vida de vocês como casal nesse sentido, viagens, essas coisas, acabou tendo que mudar, se adaptando? Como que vocês administram isso como casal? A gente realmente mudou muito. A gente tem uma fase bem difícil até esse momento. E a pandemia piorou muito essa situação, porque daí a gente precisou ficar, de fato, recluso. Então, o viajar com a Valentina, requer toda uma rotina e uma organização muito maior. Tanto é que a gente viria para posar. Eu estava esperando, né? Já com o jantar, já pensando no café da manhã, tudo isso. Pois é. Só que como a Valentina está num período de transição de medicamento, a gente mudou o neuro e mudou o remédio, porque ela estava muito agitada. Ela tem acordado às 3 horas da manhã. E daí ela fica acordada até às 6. E depois ela dorme? Dorme. E a mãe vai trabalhar. Tem que trabalhar. E daí a gente optou por não vir, para não mudar a rotina dela, porque ela está começando a dormir um pouco mais e aumentando. Então, para que isso não pudesse retroceder, então nesse momento a gente optou por não vir. Então eu vim e vou voltar embora, porque tem toda uma rotina. Não é fácil igual as outras pessoas. A Valentina não tem um senso de perigo, ela não tem essa noção. Então, por exemplo, ir para a praia, ela ama a água, ela não tem noção do perigo do mar. Criança por si já eles não têm muito medo, né? Exatamente. E no caso das especiais ainda elas menos ainda essa menos preocupação. ainda. Então assim, como ela não consegue se comunicar, ela tem uma dificuldade maior, por exemplo, para se ela se perder da gente, ela não consegue falar, né? Quem são os pais. Então, tudo isso modifica todo o cenário. Exatamente. É mais difícil que os outros pais? Mas cada pai tem a sua dificuldade, né? E a gente enfrenta isso. O pai dela é apaixonado por ela. Então, é muito lindo ver essa relação. E o relacionamento dele com ela e você com ela? Ela ama os dois? Ama. E ela é, assim, uma criança... Normalmente, a gente tem a ideia de autista que não gosta de abraço, que não gosta de beijo. A minha filha é uma autista totalmente fora dos padrões. Ela ama abraçar, ela ama beijar. Carinhosa. Extremamente carinhosa. Ela gosta muito do afeto forte. E eu acho, talvez, Ju, que isso tem a ver com essa atenção que vocês deram também desde o início, né? Sim. Porque vocês, na verdade, vocês não trataram ela como uma pessoa diferente, né? Pelo contrário, vocês derramaram mais amor ainda, mais atenção, mais exatamente. Cuidado. Ela é grata? Muito. Eu falo que Deus manda o anjo que realmente, né, serve para nossa vida. E ela é o nosso anjo. Ela uniu mais a gente enquanto casal. Ela fortaleceu o nosso laço. E ela veio mostrar pra gente que o amor, ele não precisa seguir um padrão, né? Ela é fora de todos os padrões, até mesmo do autismo. Ela não tem problema com música, ela adora dançar, ela ama música, som alto, fogos de artifício. Então, ela se apresenta para a vida, assim, e ela é uma criança extremamente feliz. Ela é muito feliz. Ela é muito, muito feliz. Então, isso é para os pais realmente entenderem que ter uma criança com necessidades especiais requer da gente um maior esforço, mas dá para a gente também um retorno muito maior. Muito maior. Que elas são especiais mesmo, né? Mesmo. Exatamente, mesmo. Então, assim, não fuja. Sabe? Não fuja do problema. É difícil, é doloroso, mas vá atrás das terapias, vá atrás da PAI. Não esconda seu filho. Não esconda que o seu filho é uma criança com necessidades especiais, porque as pessoas podem até ter um olhar de dó, mas também vão ter um cuidado maior que eles precisam nesse momento, né? E vá, busque e ame. Porque não tem nada que possa ser maior ou melhor do que o amor.
É isso que fortalece, é isso que amadurece, é isso que faz com que as crianças cresçam. E principalmente essas que necessitam de um amor maior. Ô Ju, e você leva ela junto no seu trabalho às vezes? Ela quer saber o que a mãe faz? Sim, como que ela é diante ela disso? vai. Na escola não, porque daí a gente tem, né, algumas regras mais difíceis, mas na loja ela vai, principalmente no sábado ela vai comigo fazer atendimento e Já corre. gosta de moda? Ainda não, Ainda a mãe não. pode escolher a roupa dela. Não, ainda não, mas olha, não acho que não vai demorar muito. Ela já escolheu. Eu acho que de vez em quando ela até dá uns pitacos, não quer um shorts, quer um vestido. Eu acho que aperta, né? É, exatamente. Mas eu acho que logo ela vai estar de lacinho combinando com o vestido. Ela mesma vai lá. Ô Ju, e assim, a audição dela então é perfeita? Perfeita. Ela tem a audição perfeita, ela pode falar. Movimentos, tudo normal. Todos normais. Ela não tá falando ainda. Exatamente. Ela não fala ainda e ela anda na pontinha do pé. É que é uma característica bem comum, né, das crianças Mas autistas. ela faz fisioterapia pro pé? Faz fisioterapia. Porque agora ela não tem nada encurtado, não, porque é uma característica deles. Tanto é que a fisioterapeuta deu alta e pediu só pra gente fazer o trabalho com ela de alongamento, porque quando ela quer, ela anda e agora ela tá... quer, ela anda normal. Normal. Gente. Mas a gente até brinca que ela é bailarina da casa, porque ela tá sempre na pontinha do pé, mas ela anda com o pé normal. Então, assim, o que caracteriza mais a Valentina enquanto autista, que é bem nítido, é essa não compreensão do mundo mesmo. Sim. Então, ela tá aqui, se ela tivesse que ficar aqui sentadinha lá no canto, ela não entenderia isso. Então, ela ia querer ficar aqui, brincando e andando. E esse é o motivo que, às vezes, com crianças que não tenham, né, a mesma síndrome, incomoda, né? Exatamente. Porque ela não consegue entender quais são as regras, né? Mas a gente já vem trabalhando, a PAI faz um trabalho muito bom em cima disso. Sim. Então, comer sentado, na cadeirinha... E ela come sozinha já, não? Ainda não. Mas tá começando, Ela agora já segura a colherzinha e já leva. A TO faz todo esse trabalho com ela. A fono faz o da fala, da mastigação. Legal. Foi feito o trabalho. E o ABA, que é a função do psicólogo, é ele realmente mostrar a vida como um todo. Então, ele faz todo o trabalho, porque eles não... os brinquedos não têm função para uma criança autista. Sim. Ele não entende que o carrinho é para brincar. Então, ele vai identificando essas brincadeiras, é bem legal. Ô, Ju, e o que você diria para quem está nos assistindo? Para os pais que talvez receberam esse diagnóstico agora ou que já têm um filho autista. Você, como mãe, diante de tudo que você colocou, muito bem colocado, acredito que a sua função pedagoga, você acha que ela influenciou alguma coisa ou não? A princípio não, mas hoje eu acho que eu consigo utilizar muito dessa função no atendimento da minha filha, né? No dia a dia. Então, o que você poderia dizer para quem está nos assistindo? Olha, eu acho que o principal mesmo é não fuja do problema. Em frente, tá? Vá... leve o seu filho para os atendimentos, procure ajuda, vá ao neuro, não esconda ele. Isso não vai resolver. Eu acho que esse é o ponto principal. Chore, passe pelo luto, que é normal. Ninguém precisa ser forte o tempo todo. Mas passou, levanta e caminha, porque o quanto antes o seu filho for estimulado, o quanto antes ele tiver um atendimento com um neuro, for medicado, antes ele mostra as primeiras evoluções, antes ele mostra o relacionamento com outras pessoas e futuramente ele nem vai ser visto como uma criança diferente, um adulto diferente, porque ele já foi tão bem trabalhado que não vai ter uma diferença. Então, assim, é difícil? É doloroso? Muito. Mas não perca tempo. O tempo, nesse sentido, ele é essencial. Porque o cérebro de uma criança pequena é uma esponja. E quanto mais cedo você puder oferecer, mais ele vai absorver. Então, isso é essencial. Estimule mesmo. Gente, eu tô quase chorando aqui. Mas, assim, muito, muito grata, Ju, por essa nossa conversa. O quanto clara você foi, o quanto os teus olhos brilham
quando você fala da Valentina. É minha vida. E eu não tenho dúvida nenhuma que ela é um anjo de Deus na vida de vocês. E assim, o desejo do meu coração é que o Senhor venha abençoar mais e mais a cada dia. Tudo que a medicina for colocando, tudo que o Senhor, eu sei que você é uma pessoa de muita fé, que você tem buscado. E eu sei que Deus tem me usado muito em relação a isso na sua vida. Sim. E que assim, que tudo que for ao alcance da medicina, mas do Todo-Poderoso, que é o médico dos médicos, possa ser feito na vida dela, que ela possa ser uma pessoa a cada dia mais ativa, mais normal e traga mais e mais alegrias. E quem sabe um dia a gente possa trazer ela aqui, Amém, né? amém, E ela sim. contar tudo isso, Amém. né? Então, que só agradecer, Ju. Obrigado pela sua presença, obrigado por ter aceito o convite, obrigado pela pessoa maravilhosa que você é. E eu tenho certeza que tudo isso, tudo que você falou aqui está inspirando e ajudando muitas pessoas. Amém. Essa é a minha função. Foi para isso Amém. que Deus me mandou aqui. Glórias a Deus. Nós vamos por um breve intervalo. Mais uma vez, obrigada, Ju, e obrigada para você que está aí nos assistindo. Nós estamos aqui mais uma vez para falar para você do polivitamínico de A a Z. É um suplemento alimentar que vai repor todos os sais minerais e os complexos vitamínicos que o seu organismo precisa. Nós sabemos hoje que as frutas, nem todas elas, mas quase não têm os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa. Foi pensando nisso que o polivitamínico de A a Z veio para repor os sais minerais e as vitaminas que o seu organismo precisa. Se você não faz uma boa alimentação, mas você repõe com suplementos de A a Z, de polivitamínicos, você vai ter todos os sais minerais, todos os aminoácidos e todos os nutrientes necessários que o seu organismo precisa. Polivitamínico de A a Z. Melhor agora com você. Pense nisso, sua saúde merece o melhor. Gente, que histórias maravilhosas que nós tivemos até agora, né? E vamos continuar com mais histórias que possam inspirar vocês. E eu quero saber aí, você já curtiu o nosso Instagram? Você já está nos acompanhando, o nosso Facebook, o YouTube? Você quer sugerir algum assunto? Não deixa de mandar o seu recadinho no nosso WhatsApp. Vai ser um prazer estar respondendo e trazendo assuntos que venham a atender aí o que você quer assistir. E agora nós temos mais uma convidada. Nós trabalhamos em uma parte que se refere à imagem. Porém, eu trabalho totalmente a imagem externa e ela trabalha mais a parte comportamental. Mas essas duas linhas, elas se complementam. E, inclusive, em muitos momentos, a gente acaba até tendo uma parceria de trabalho. Porque o nosso objetivo é melhorar a postura das pessoas, preparar as pessoas para o mercado de trabalho, para os desafios e não só isso, né, Mônica, para a vida. Um prazer imenso recebê-la, Mônica. Ai, o prazer é meu. Fiquei muito feliz em ter aceito o convite. Eu que fiquei muito lisonjeada pelo convite. Agradeço você por ter lembrado de mim. Ai, né? que bom, gente. Gente, eu falo que a Mônica, ela é mais um dos presentes de Deus na minha vida. Eu falo que ela é o meu Google também, e isso mostra que ela é mentora. Então, ela é uma mentora que ela tem muitas respostas. E o fato dela ser o meu Google só vem a reafirmar. É isso que ela entende de muitos assuntos, ela conhece muitas pessoas. Ela me influencia até aqui na compra do meu sapato, mas tudo bem, gente. Tudo que é bom a gente tem que compartilhar. Mas, Mônica, eu quero entender mais do seu trabalho, como funciona esse autoconhecimento, esse desenvolvimento que você, essa capacitação que você acaba fazendo com as pessoas. Bom, o autoconhecimento, né, talvez já seja algo que muitos que estão assistindo já tenham ouvido falar, né? Se ainda não está num processo, talvez já ouviu falar. De uma maneira bem, assim, vamos dizer, sucinta, é como se eu fizesse
uma investigação em mim mesma, para saber o quê? Os meus pontos fortes, os meus pontos limitantes, né? As minhas fraquezas, quais são os meus valores, os meus princípios. Através do processo de autodesenvolvimento, autoconhecimento, você tem acesso a isso. Você já viu quantas pessoas, né? Você pergunta, quais são os seus pontos fortes? Né? A pessoa trava, às vezes na hora de fazer um currículo, né, ou se apresentar, ela não sabe. Só que nos fracos é mais fácil, né? A gente descrever. Sim. É estranho isso, né? Deveria ser ao contrário, né? Apesar de que existe, através do que nós chamamos, né, de um mapeamento de perfil comportamental, que é aquilo que eu trabalho bastante, tanto para desenvolvimento, né, da pessoa, ela quer desenvolver tanto nas relações interpessoais, como também profissional, que acaba sendo até mais, né, o meu foco. Pessoas me procuram quando estão em transição de carreira, elas querem se conhecer melhor para que aquilo que elas têm venha a ser potencializado, né? Então, existem também pontos que a gente chama de limitantes, né? Que são aquelas coisas que às vezes estão nos sabotando e nós não nos damos conta, né? E através desse autoconhecimento... E Mônica, nós tem passado várias pessoas aqui com histórias de transição de carreira. Exatamente. E, assim, dessas que eu acredito que já passaram, a quarta pessoa passou hoje, que foi a Juliana, dessas 4 pessoas, somente a Juliana procurou, né, um trabalho, porém foi com psicóloga. Não sei se o psicólogo ele trabalha praticamente a mesma linha. Como que funciona isso? É que esse processo de mapeamento, você também pode conseguir com uma psicóloga, um psicólogo que trabalhe com essa linha, né, de desenvolvimento. Então, por que isso tem acontecido muito? Antigamente, até eu faço isso com, por exemplo, adolescentes que vão entrar na vida acadêmica e ficam em dúvida, né? Sim. Até porque para nós é muito cedo quando eles têm que decidir o que eles querem fazer. Então, muitos vão por aquilo que os pais indicam, Sim. por algo que a família, né, já vem fazendo. Ah, o pai é médico, a mãe também é, então eu também vou ser. Então, ela não se conhece, ela não sabe. Então, como hoje, né, eu acredito assim, que nós estamos vendo que a vida começa bem depois dos 40, né? Nós temos visto muitas pessoas que elas começam de novo, né? Antigamente, não. Antigamente as pessoas... Meio frustrada, né? Sem e estar levavam, feliz, elas iam até o final da vida. Empurravam o resto da vida em uma carreira, às vezes, que não gostava, né? De fazer, ou apenas pelo salário, ou por outros motivos, né? Existem casos que a pessoa, ela é arrimo de família, então ela não tem como começar tudo de novo. Sim. Apesar de que quando isso acontece num processo de transição, até isso nós trabalhamos. Nós fazemos um plano para que essa pessoa ela comece a se planejar financeiramente também, para que ela possa realmente vir a mudar de carreira, né? Então, nós temos visto isso muito hoje por conta da mudança de mentalidade mesmo, por essa busca, né, de desenvolvimento. As pessoas elas têm visto que não é o fim, né? E elas estão vendo muitos exemplos, né, de pessoas que mudaram e que deu certo. Deu certo. Então, por ela talvez estar numa idade que ela já se conhece melhor, né? Ela fala assim, eu vou arriscar. E um processo bem feito vale super a pena. E, Mônica, quem mais tem te procurado? Pessoas mais velhas que querem fazer a transição ou pessoas que estão começando? Olha, eu atendo... Vamos dizer assim, o maior número acaba sendo as pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, que elas estão querendo fazer essa transição, né? Elas estão, porque o mercado hoje está muito competitivo, né? Hoje você tem que estar o tempo todo se renovando, né? Porque além do mercado jogar novos profissionais todos os anos, você não pode parar. Sim. As coisas mudam assim, ó. Eu digo muito que rápido. tudo hoje tem mudado muito rápido. Então, isso não é diferente também em nós. Nós também precisamos. E, Mônica, a gente levou mais para a parte profissional, mas esse autoconhecimento, ele não impacta só na vida profissional, ele tem a ver também na nossa vida pessoal, Com né? certeza, com certeza. Quando você faz um processo
né, de autoconhecimento, você começa a ver que não é todo mundo, ninguém é igual a todo mundo. Sim. E nós temos facilidade em lidar melhor com pessoas que pensam igual a nós. Nossa. Né? Como é bom quando as pessoas... A gente se relaciona melhor. Sim, sim. Mas os conflitos se dão geralmente com personalidades, né? Com temperamentos diferentes. Só que essa diferença, ela é ótima, né? Porque imagina se fosse todo mundo igual. Nossa, não seria teria um como. tédio, né? Seria até no começo seria fácil, mas depois seria muito Não teria entediante. como. Então, quando a pessoa ela começa a ter esse entendimento dela mesma e das pessoas que estão ao redor dela, é muito interessante porque ela começa a ver que existem outros pensamentos. Eu sempre dou um exemplo que eu, dentro da plataforma, né, que nós trabalhamos, dentro da metodologia DISC, nós temos ali 4 perfis, né? O dominante, o influente, o estável e o analítico. Eu tenho o dominante muito alto e Eu o devo ter analítico. também. Você Tipo tem ao o quadrado. influente, né? Também, bem alto. Também. E eu tenho a minha irmã, então imagina, né? Nós somos em 3 irmãs por parte do meu pai. E a caçula é um estável, assim, muito alto. Então, para ela, o mundo pode literalmente acabar em barranco, que ela não tá nem aí. E quando você não entende algumas coisas, você não vê que isso é muito da pessoa, que existem características que ela tem, que faz parte dela, né? Eu chegava a pensar, falava assim, gente, ela tá fazendo isso para me irritar, só pode. Por quê? Porque imagina, são 2 opostos, extremos, né? Então, você começa a relacionar e você fala assim, não, essa atitude tem muito a ver com o perfil que ela tem. E, na verdade, isso te ajuda muito, né? A lidar, né, com ela. Sim, Então, sim. que bom que se todos os pais, todos Exatamente. nós pudéssemos ter um conhecimento maior, né? É muito dessa bom, área. né? É muito bom porque a partir do momento que você começa a se conhecer, eu sempre falo isso nos meus treinamentos, falo assim, ó, a partir de hoje você vai sair daqui e você vai começar a olhar não apenas você, mas você vai começar a reparar como tem pessoas que elas têm algumas características, né? Sim. Que você fala assim, mas isso aqui, ó, ela é influente, né? Influente geralmente é aquela pessoa que onde chega gosta de ser o centro das atenções, Sim. faz amizade com todo mundo, faz. Então você começa a identificar e isso acaba gerando uma melhora nos relacionamentos, né? Porque você entende que o outro é diferente, que ele tem as características dele, só que, né, de tanto para qualquer um desses perfis, nós temos pontos fortes e pontos que são os limitantes, que são assim, Tem que ser trabalhado. precisam ser trabalhados. Então eu sempre falo, o que tem que acontecer quando nós estamos, né, aí de frente de um processo dele, é querer realmente que isso venha a ser desenvolvido. Não é aquela coisa, eu sou assim, então as pessoas que estão ao redor que lidem com isso, né? Não, muito pelo contrário. Mônica, a gente vai para um intervalinho comercial, mas nós já retornamos porque esse assunto ele é muito interessante e tem muitas coisas ainda que nós precisamos colocar. Ok. David Júnior Barbershop, o lugar dos gigantes. Especializado em cortes adultos e infantis. Avenida Brasil, número 2419, Sala 3. Siga nossa página no Facebook e Instagram, @David Júnior Barbershop. Agende seu horário pelo WhatsApp 44 3305 5162 ou pelo aplicativo app Bar. Estamos retornando, Mônica, e eu comecei o programa falando sobre a importância, né, dos nossos trabalhos. O autoconhecimento e a imagem. O que você teria para dizer para nós em relação a isso? Por que elas se casam e por que é importante a gente trazer isso para nossa imagem? A questão do autoconhecimento, né? O que hoje ele tem a ver com essa estratégia de imagem? Quando eu trabalho com um profissional, vou dar um exemplo profissional, né? Ele vai se conhecer e aquilo que ele trabalha, aquilo que ele quer passar
né, dos princípios, dos pontos fortes dele, ele vai ter que alinhar isso com a imagem dele. A internet hoje, querendo ou não, ela faz isso com a gente constantemente, Sim, né? sim. Querendo, eu não gosto de me expor. Se você tem um Instagram, você está se expondo, Sim, né? sim. E a tua imagem está falando muito. Existem estudos hoje, isso aí vai mudar muito. Os mais recentes dizem que nos Estados Unidos foram feitos a questão da sua... Como que você causa uma impressão no outro. São 7 segundos para você Não gerar. precisa nem abrir a boca, Não né? precisa. Só o fato de nós chegarmos, a gente já Isso, transmite. Você já transmite algo para a pessoa e isso vai se consolidar, né? A partir de 4 minutos de conversa. Só que eu te digo, quando alguém entra no teu Instagram, né? Nós entramos lá rapidamente. Você tem 4 minutos para mostrar o seu posicionamento? Não. Não tem como. Não tem. Então, hoje a imagem, ela fala muito. Então, eu já acompanhei casos de processos de seleção, onde a pessoa, infelizmente, ela tinha todas as habilidades para aquele currículo que pediam da empresa, né? Ela tinha habilidades para aquilo, mas infelizmente o comportamento dela nas redes sociais Nossa, gente, olha fez com isso. que ela perdesse a vaga. Por quê? Hoje as empresas, elas trabalham com valores, com princípios que são a marca daquela empresa, né? Então, hoje isso, ela não vai colocar uma pessoa lá que vai, de alguma forma, atrapalhar a construção dessa imagem. E, Mônica, aquilo que às vezes dá ibope neste mundo, que os valores são distorcidos, pode refletir totalmente numa situação como essa, né? E de uma forma negativa, né? Sim, muito negativa. E se você, né, acompanha, quem está assistindo aí, tem um Instagram, tem internet, sabe que hoje nós estamos numa era muito complicada, que é até a era do famoso cancelamento. Sim. Né? É uma coisa que você diz Sim. e você é cancelada, né? Tem que tomar muito cuidado com as verdade. palavras. Então, quando um profissional, ele quer, né, transmitir um posicionamento nas redes sociais ou para os clientes dele, ele precisa que esse posicionamento não seja apenas algo forjado lá de fora. Tem Sim. gente quando fala assim, mas eu vou fazer uma estratégia, né, de imagem, é algo que eu vou construir, é algo falso. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Aquilo ali alinhado com o autoconhecimento é o que realmente você é, Sim. transmitindo através da sua imagem. Sim. Nossa. E em relação à vestimenta, Mônica, eu até coloquei isso numa live, acho até que você participou por um período, onde eu tive essa dificuldade no início da minha carreira. Por falta de conhecimento, quem dera, né, se a gente tivesse esse acompanhamento, essa orientação lá bem no início, né? Então, assim, muitas coisas eu acredito que foram equivocadas na minha vida e talvez eu tivesse tomado alguns posicionamentos e até alguns rumos diferentes. Por essa falta de postura que hoje eu vejo o quanto ela é importante, né? Então, quantas pessoas elas estão se perdendo nisso, né? Porque as pessoas têm muito aquilo assim, né? Isso não é importante, mas não. Né? Nos treinamentos que eu faço, eu até mostro alguns exemplos assim bem, né, de imagens e as pessoas que estão participando, elas começam a cair, falar não, eu também julgo as pessoas pela aparência. E tem que deixar muito claro, gente, não é julgar os valores, julgar o coração do outro, não é isso. Mas se eu chego aqui para falar... que a gente costuma falar isso. Não, mas o que importa é o meu coração. Com Como que você certeza. vê essa questão? Se a gente olhar, né, biblicamente é assim. Deus, ele vê O coração. mas o homem já diria até na palavra de Deus que é o quê? O homem vê a aparência. Sim. E nós vivemos num mundo que isso conta muito. Então, talvez você não tenha oportunidade, né? Se você não se posicionar desde o início. Imagina, vamos dar um exemplo bem claro, né? A Dani. A Dani trabalha com imagem, ela trabalha com moda. Sim. Ela não conseguiria atingir o objetivo dela se ela não estivesse de uma forma que realmente, a um primeiro momento, Sim. ela causasse essa impressão, né? Então, existem coisas que ela precisa, né? Que é estratégico, que nem ela brinca, né? Brincou, que eu falo pra ela, do sapato, eu falo, Dani, você precisa. Uma coisa sou eu, né? Mas você não, isso é o teu trabalho, você precisa
precisa chegar e você precisa nesses 7 Várias segundos. coisas, gente, ela fala que eu preciso. Sim. Várias. Mas é boas. Sempre boas, Então, sempre ótimas. Essa questão, por quê? Porque você tem 7 segundos para causar uma boa Não, e se essa imagem, Mônica, ela for ao contrário, nem sempre a gente vai conseguir reverter essa situação. Exatamente. E aí a gente vai perder a oportunidade. Exatamente. Volto para a questão das redes sociais, né? Você tem um impacto hoje muito grande. Sim. Tem pessoas que te seguem que nunca te viram Sim. pessoalmente, né? Assim como eu. Tem gente que me segue que nunca me viu pessoalmente. E qual é a imagem que ela tem de mim? Aquilo que eu publico, aquilo que eu coloco. Como que ela sabe os meus valores? Sim. Eu fiz esses dias uma enquete dessa nos meus stories do meu Instagram pessoal. E eu queria justamente para trazer isso, né, nos meus treinamentos. A questão de como a imagem, ela vai associando aos seus comportamentos, a como você é. Eu falei, vamos ver se, né? Se tá batendo. E colocaram, né, por exemplo, olha o meu Instagram, então coloca lá, pessoas que nunca me viram. Às vezes fala, olha, você tem um senso de humor muito legal. Gente, eu ia citar isso agora. Porque, primeiro eu ia citar na questão do Instagram. Já deixa seu Instagram, Mônica. Olha, meu Instagram é @Mônica Pellegrini e mais um i no final, Pellegrini com 2 i. 2 i. Isso. Gente, o Instagram dela tem muito conteúdo, tem muita informação muito válida. Aí dali você já pode linkar, né? Na minha bio ali tem o Instagram da mentoria. Da mentoria. Uhum. E ela, gente, nossa, assim, ela consegue administrar umas coisas com humor, que eu falo assim, eu escrevo várias vezes, amiga, é só você, Mônica, é só você. Porque é incrível, assim, é um dom isso que você tem, com certeza. E a questão dessa, né, do humor, a questão, algo que eu sempre, né, gostei muito, a questão da moda também, coisas que você vê que as pessoas aí, elas vão parar para te ouvir, porque elas já formaram uma imagem a respeito de você. E como a gente consegue, mesmo à distância, sem a pessoa nos conhecer, através de tudo isso que você está falando, confiar no nosso trabalho. Exatamente. Né? Eu vejo situações assim, a própria Juliana que esteve aqui, foi uma pessoa que, por ela me conhecer assim, eu acabo até administrando a parte das finanças de compras dela. Então, assim, a gente hoje é a 2ª ou 3ª vez que nós nos encontramos pessoalmente. Então, assim, o que a gente consegue transmitir, né? Sim. A os confiança, valores, a credibilidade. Exatamente. De pessoas chegarem para mim, primeiro eu vejo a pessoa, ela curte tudo no meu Instagram. Curte. Começa a aparecer o nome da pessoa assim, que eu nunca vi na vida. Só isso. E vou te falar uma coisa. Antes da pessoa começar a curtir, ela já tá te olhando. Quando ela começa a curtir, mas ela já tá olhando há mais tempo. Ela tá pode ser que alguém já tenha falado algo também, Com né? certeza, porque alguém tanto as coisas boas quanto as ruins, elas se multiplicam, né? De uma forma bem acelerada. Bem acelerada. Na verdade, as ruins, elas multiplicam muito mais rápido, né? Aí elas chegam pra mim depois e falam, olha, eu recebi uma referência, assim, assim, assim. Teve uma das últimas que eu falei assim, eu fiquei até espantada. Eu falei, meu Deus, o tamanho da minha responsabilidade com essa pessoa agora, porque venderam de uma forma assim tão positiva que eu até assustei. Eu falei, meu Deus, se eu decepcionar, essa pessoa não vai ter como. E ela se tornou cliente e assim, tudo pelo Instagram. Por isso que a importância, né, da gente realmente transmitir o que é verdadeiro. Porque se não for verdadeiro também, em pouco tempo vai cair, não vai dar certo. Pouquíssimo tempo. E não é porque eu sou amiga da Dani, né, que a gente é best, mas eu sempre tô de olho ali, né, porque eu amo o trabalho dela e eu vejo, né, o quanto ela conseguiu isso. Sim. Alinhar o dia a dia dela, ela é aquilo ali, sim, né? Sim, é aquilo ali. Não tem máscara. Não já tem apareço até sem maquiagem já. Sim, e é uma pessoa, né, que você vê nas redes sociais e você vê fora das redes sociais, é a mesmo carisma, mesma educação, mesma simpatia, mesma beleza. A gente não combinou né? isso, tá? Mas depois eu vou passar um café. Vou pagar um cafezinho pra ela. Mônica, mas eu gosto muito dessa parte de comportamento e eu trabalhei no banco, né, muitos anos e nós fomos promovidos lá por números, não era feito uma análise. Depois que a gente entrava, que aí começava esse trabalho de desenvolvimento de gestores. Eu acho que o caminho lá era invertido, né? Do que tem que acontecer. Acho não, tenho certeza, que é o contrário, né? Ô Dani, isso acontece ainda em muitos lugares. Infelizmente, existem empresas
a gente acha que isso é coisa só de empresas pequenas, mas às vezes empresas grandes ainda, elas contratam de uma maneira que é errônea, né? Às vezes elas vão colocar lá num cargo uma pessoa que foi por indicação. Sim. E essa pessoa, ela não tem, ela pode ser uma pessoa de confiança, ela pode ser uma pessoa muito boa. Ter resultados. Né? Sim, mas ela não é uma pessoa adequada para aquele cargo, né? Um exemplo que eu sempre uso, e talvez você possa até identificar em casa, é, por exemplo, se você tem uma empresa e você tem vários funcionários ali, eles são ótimos vendedores. Surgiu uma vaga para um gerente. Sim. As funções de um gerente e as funções de um vendedor são totalmente diferentes. Existem habilidades que um gerente tem que ter, de liderar, ele vai liderar uma equipe, né? Ele tem que ter outras coisas mais do que apenas vender. E o que geralmente acontece? A empresa pega o melhor vendedor E promove. Foi ele. O que aconteceu comigo. Exatamente. Aí eles perdem o gerente e perdem um excelente vendedor. Sim. Né? E o vendedor, geralmente, foi para uma área que muitas vezes, dependendo do perfil, se ele é um ótimo vendedor, provavelmente o perfil dele não que não se encaixe, mas talvez seja mais para ele estar em contato com essas pessoas, vender, bater meta. E esse que foi promovido, às vezes ele mesmo por si se sabota. Exatamente. E também os sucessores dele, no caso, porque o bom gestor é aquele que prepara pessoas, né? E ele não consegue preparar porque ele não tem as competências necessárias para preparar novas pessoas, né? E isso acontece muito, né? Esses dias mesmo eu estava com um processo de uma empresa e o dono, né, chegou para mim e falou: eu tô pensando em mandar fulano embora, o que você acha? Eu falei assim, olha, será que ele não está na função errada? Vamos tentar uma conversa? Sim. Vamos tentar né, entender por quê? Porque às vezes você faz um gasto enorme para mandar essa pessoa embora, né? Sendo que você pode trabalhar ela e desenvolvê-la. E foi o que aconteceu no banco, porque eram todas pessoas muito jovens na época, né? Que se destacaram porque era um produto novo, porque era algo que estava no auge na época. Só que a gente não tinha naquele momento o preparo. Mas como era uma empresa, né, com uma situação financeira muito boa, eles tinham profissionais para nos capacitar. Então, eles conseguiram virar isso da maioria das pessoas. E a maioria das pessoas cresceram e nos tornamos o que nós somos hoje graças àquilo. Então, eu participei por vários processos que ainda hoje eu gostaria de poder passar novamente. Porque foram sempre muito positivos, mas a gente usou naquele momento. Talvez agora, nesse momento, seria de uma outra forma, né? Então, nos ajudaram. Agora, pega uma empresa pequena, ela não tem a condição e ela não tem o tempo para reverter essa situação. E às vezes ela ainda não entende o quanto isso é importante. Sim. Né? Eu falo que não é um gasto, é um investimento, porque o retorno é muito grande. Sim. Né? Você acaba colocando as coisas em ordem, né? Alinhando muita coisa. E isso é bom tanto para o dono, né, o proprietário, como também para os funcionários que podem estar numa empresa onde eles, assim como você, né? Hoje você traz isso. Olha, eu fui desenvolvida, né? Eu tive oportunidade de crescimento. E com certeza, né? Muito do que você ouviu lá, hoje você continua aplicando nessa área que você está hoje. Tanto hoje, quando eu fui gestora do meu negócio, porque você também teve seu negócio, né? A Mônica também teve uma loja, né? Por isso que nós nos identificamos muito desde então. Isso me ajudou bastante ali também, porque como dono do seu negócio numa empresa pequena, você tem que fazer todas as funções, né? Desde a faxina até a compra. Tudo. É tudo que a gente faz, né? E eu tô para fazer o processo, apesar dela ser uma mentora já na minha vida, como eu citei, e ela me ajuda muito, mas eu tô para fazer esse processo já tem um bom tempo. Sim, e a gente acabou, eu vou fazer. Porque o último que teve não coincidiu a data, né? Você foi viajar. Mas eu quero fazer porque, assim, de quando eu fiz toda essa parte comportamental, eu fiz todos os testes, tudo lá atrás. Primeiro, eu era muito resistente a feedback. Muito. E hoje, para mim, é uma coisa muito normal. O que você me diz em relação a feedback? Olha, o feedback é visto, né, por algumas pessoas como algo ruim. Né? Eu não, eu gosto de feedback. É lógico que você precisa pedir feedbacks, né? O feedback de pessoa que você confia. Sim. E eu falo, né?
tem pessoas que, na verdade, não são feedback que elas te dão, né? Sim. Elas querem te desmotivar, Sim. elas não vão agregar em nada. Mas eu acho a questão do feedback, isso aí é algo imprescindível na vida de quem quer realmente se desenvolver. E que seja colocado os dois pontos, tanto positivos quanto negativos, Exatamente. Né? Isso é muito bom. Por quê? Porque vai te levar... Ó, quando você diz, né, eu tinha resistência, eu acredito que isso também podia estar muito ligado de quem você recebia esse feedback, Sim. né? Porque se você tem alguma resistência pessoal com a pessoa, Sim. você não recebe nada. Era algumas coisas que eu via a pessoa fazendo e que eu fazia e estava errada. E eu não conseguia aceitar que para mim aquilo era um erro. Como que a questão do relacionamento, né? Acabava não aceitando por conta do relacionamento pessoal, né? E pode acontecer da pessoa que tá te dando feedback, ela realmente está fazendo aquilo ali, não pensando em você, né? No quanto você pode melhorar. Exato. Então, eu sempre digo, tenha pessoas ao seu lado que vão te dar feedbacks, tanto positivos, porque os positivos a gente ama, né? Os negativos a gente fica assim, mas quando a gente começa a refletir, justamente eles que estão nos impedindo, muitas vezes, de ir adiante. Crescer. Então, eu vou fazer o meu processo. Agora, Mônica, fala para o pessoal que está nos assistindo como que eles fazem para contratar a sua mentoria, para participar desse processo, como que funciona? Olha, se você tem interesse, né, os processos eles acontecem tanto individualmente como também nos treinamentos. Eu costumo fazer o treinamento, agora voltamos, né? Antes eu faço também ainda online, mas agora também eles estão acontecendo presencialmente. Então você, né, geralmente ele acontece num sábado pela manhã e à tarde. Ali você vai fazer um mapeamento completo do seu perfil comportamental. Não é nada em papel, é tudo por inteligência artificial, algo muito completo mesmo. Aí nós temos as palestras, né? Nós vamos ter as devolutivas. Você pode fazer isso em grupo ou também individual. Se você quiser mais informações, você pode, né, acessar ali no meu Instagram, Mônica Pellegrini, tem 2i no final, ou Mônica Pellegrini _. Então, acesse ali, você manda um direct, também tem o telefone, né, através do WhatsApp, 449-972-8599. E eu vou estar passando tudo, né, todas as informações e cada processo é diferente, porque depende muito do objetivo de cada um. Né? Se é somente, eu tenho um filho, ele vai fazer vestibular, mas ele ainda não sabe. Então, é um processo diferente. Eu quero fazer uma transição de carreira, é diferente. Eu quero treinar meus funcionários. Então, cada processo é discutido, né? Individualmente, a gente avalia cada um. Mônica, só agradecer. Foi maravilhoso. Eu acho que esse entendimento, tanto para mim, para entender mais, quanto para quem está nos assistindo, é muito válido, porque as informações elas estão aí, só que às vezes elas não chegam até nós. A gente acaba, o próprio Instagram, a gente acaba seguindo alguns assuntos e o Instagram ele não entrega outras coisas que não seja aquilo que a gente está curtindo, está lendo, né? Então, assim, assuntos como esse é muito interessante para se fazer a mentoria e também só para acompanhar, porque o tanto de informações que a Mônica coloca no Instagram dela é algo enriquecedor, que vale muito a pena. E é muito interessante você buscar isso. Comece, né? Comece com um livro, comece realmente pesquisando assuntos. É como a Dani disse, se você pesquisar só um assunto lá no Instagram, vai vir ele na sua timeline. Então, esteja procurando, porque com certeza os benefícios são inúmeros, tanto nas relações interpessoais, como também no seu crescimento profissional. Eu acredito muito nisso, Mônica. Obrigada pela sua presença. Eu que agradeço, muito maravilhoso. obrigada. Evoluímos muito, com certeza, e vai ajudar muitas pessoas. Muito obrigada. Obrigada, e conte sempre comigo, e as portas estão sempre abertas. Obrigado pessoal também que está nos assistindo, né, que possa ter contribuído aí para você começar. Se você ainda não começou, começar essa jornada de autoconhecimento. Comece agora. Gente, nós vamos para o intervalinho comercial e retornamos em breve. Alô galera, aqui quem fala com vocês é o Barreto. Olha só, tô aqui com meu amigo André e hoje nós vamos falar para vocês da Azumed, hein? Isso mesmo, gente, quando o assunto é saúde e segurança, Azumed, esse é o nome.
a maior fábrica de descartáveis do sul do Brasil. Aventais, toucas, máscaras de diversas cores e tamanhos e muito mais para o seu bem-estar e segurança. É isso aí, olha, com alto padrão de qualidade certificado pela Anvisa, a Azumed vem conquistando os corações dos brasileiros, hein? Proteção máxima para você e sua família, vendas no atacado, no varejo. Acesse agora no site, hein? azumedmaringá.com.br e conheça todos os nossos produtos. Se proteja e proteja os outros. Vamos de Azumed! Quero agradecer a você que esteve conosco até este momento. Tivemos aqui assuntos maravilhosos, enriquecedores, que eu tenho certeza que farão a diferença na sua vida. Que o Senhor venha lhe dar um restante de dia muito abençoado, que Ele possa realizar todos os desejos do seu coração e que nós possamos em breve nos encontrar aqui. Um forte abraço e até mais!